O Marcelo já trabalhou na atual administração do Estado de São Paulo, aí, na pasta da Secretaria do Meio Ambiente, depois ele me corrige se eu estiver errado, mas ele tem esses laços políticos lá com o governo do Estado, que vai ser super importante para a gente conseguir avançar nessa pauta aqui em Campinas, né? Porque não adianta apenas a gente ter um gestor da competência dele, a visão que ele tem, o conhecimento que ele tem, mas nos bastidores do poder a gente sabe que o bicho pega, que é complicado, o jogo político é muito complexo, então nós temos os problemas dentro do município e também essa comunicação do município com o governo do Estado. Então, nesse sentido, ele realmente reúne todas as condições para avançar nesse trabalho. E se ele não avançar, é porque nenhum outro também vai conseguir, né? Mas ele tem todo o nosso apoio aqui da Câmara Municipal, desses vereadores, dessa comissão, eu tenho acompanhado as reuniões, o trabalho dele no dia a dia, e nós estamos muito felizes, muito otimistas com que a coisa tem andado. Em relação à comissão de rua, a gente recebeu, então, a nossa sexta reunião, né? Recebemos aqui, basicamente, as principais, que foram a assistência social, a Vandecléia Moro e a sua equipe, a equipe da Secretaria de Saúde, com diversos setores e braços da Secretaria, também as forças de segurança, aí, capitaneadas pelo Major Jaime, que trouxe todo o corpo, aí, a corporação, a PM, a GM, esteve presente aqui. E agora, a questão da habitação. Claro que nós temos outras secretarias aí que estarão também desempenhando um papel importante nesse papel do setor da população de rua, que é a trabalho e renda, por exemplo, a cultura, esportes. Então, basicamente, a gente tem políticas que são remediativas ou imediatistas, como a saúde, a assistência, a segurança, que são necessárias no dia a dia. Vou usar mais uma vez a frase que o Major não gosta, né? Enxugar gelo. Enxugando gelo todo dia, porque se não enxugar gelo, a situação fica caótica. Ela já está caótica, mas se não enxugar gelo, fica 10 vezes pior. E isso é trabalhar na consequência do problema. Para trabalhar na causa do problema, aí entra habitação, entra cultura, entra esporte, tudo que pode ser evitado dessa pessoa cair numa situação de vulnerabilidade social, dela ter motivos para ir para a rua. Então, quando essa pessoa perde toda a sua dignidade, perde seus laços familiares, perde a sua habitação, perde seu emprego, perde tudo que ela tem de mais precioso, ela cai facilmente nas garras do vício, do álcool, das drogas, da dependência química, e aí para tirar o que a gente chama do enxugar o gelo, né? A gente está tentando resgatar o chapéu do afogado, um termo que se usa. A gente sabe que a maioria da população de rua é dependente químico, viciado em álcool e drogas, e uma minoria realmente você consegue tirar e realmente incluir ela novamente no setor produtivo, fazer com que ela se capacite, arrume um emprego, uma profissão, ela consiga restabelecer vínculos familiares. Agora, a quantidade para nós não importa. Importa que nós temos que fazer todo o esforço o máximo possível para a gente resgatar o máximo dessas pessoas, né? E a habitação entra nesse contexto porque temos 2 projetos aqui na casa protocolados, da nossa autoria, que é o Moradia Primeiro e o Locação Social. Moradia Primeiro vem na linha que o Marcelo depois vai poder falar um pouco aqui sobre a questão do Ministério Público, que já cobrou, do Poder Executivo, agora o STF e o STJ, STF, né? Também está cobrando uma ação do Executivo. Enfim, o Judiciário e o Ministério Público estão apertando os cintos para fazer com que o Legislativo e o Executivo façam o que não fizeram até hoje. Então, a gente sabe que nós aqui, enquanto vereadores, legisladores, nós criticamos demais a ingerência do Ministério Público ou do Judiciário, às vezes, nas pautas legislativas. Porém, nesse caso, infelizmente, eles estão certos, porque o passivo histórico que nós temos de inoperância, de ineficiência, de negligência das casas legislativas, seja municipais, estaduais ou federais, é tremenda. É um passivo absurdo, né, histórico que nós temos. Então, chegou o momento de a gente dar desculpas e arregaçar as mangas e trabalhar, né? Então, esses 2 projetos que a gente protocolou na casa, que deveriam ter vindo do Executivo e não do Legislativo, o Moradia Primeiro ele vem dar condições para que essa pessoa que está sendo resgatada da rua tenha acesso ao direito de morar. Então, quando nós falamos de moradia, e eu sou um dos maiores críticos à política da Coab, o município não tem condição de dar residência, casa, apartamento para ninguém, nem embrião. O que a gente precisa é direito à moradia. Isso significa aluguel subsidiado. Enquanto a gente tiver 40 mil pessoas na fila da Coab, não tem condição de dar uma unidade para ninguém. Nós precisamos priorizar zerar essa fila. E para zerar essa fila não é disponibilizando 150 mil, 200 mil de orçamento público para uma unidade para atender uma família, sendo que você tem 40 mil pessoas esperando.
Então nós temos que dar o direito de morar, agilizar o andamento, dinamizar essa fila, para que a gente possa um dia zerar essa fila. É um sonho, vai levar gerações, mas não é dando unidades residenciais que a gente vai zerar essa fila. E muito menos o município tem esse poder de fogo todo. Isso aí a gente sabe que é uma política que tem que vir do governo federal e do governo estadual, principalmente do federal. Porque o Marcelo sabe aqui que, vou dar um chute aqui, de 10% a 15% do que nós arrecadamos fica no município, o resto vai embora. E aí volta uma merreca na mão de deputado em forma de emenda parlamentar. Nós temos que mudar, fazer um pacto federativo, tem que ficar mais recursos no município, para que a gente tenha a política pública municipal de habitação e outras. Enquanto isso não acontecer, o que nós podemos fazer enquanto Campinas em relação à habitação? Então, moradia primeiro é um passo inicial, onde você tem o poder público subsidiando o aluguel para essas pessoas que querem sair da rua. E tem toda uma peculiaridade nesse projeto, porque ele não serve uma pessoa dessa, que é dependente químico, e também vai variar muito o grau dela, se ela tiver 6 meses de dependência, 1 ano, 5, 10 ou 20, muda totalmente, né, senhor Alexandre? O senhor entende muito bem disso. Então, tem todo um personalismo. Cada pessoa, cada família atendida é um universo à parte. E aí precisa entrar junto, planejamento, Coab, assistência social, saúde, e fazendo um projeto em cima dessa família, dessa pessoa, para retirar ela dessa situação e um dia ela poder ter a sua autonomia. Agradeço aí o Serginho, da ONG Compaixão Aquece, acertei o nome? Que é o cara que está na linha de frente ali, salvando vidas literalmente, né? Então, esse moradia vem para tirar essas pessoas que, inclusive, não sabem nem viver em sociedade, não sabem viver em condomínio. Então, nós também vamos falar aqui do locação social, que aí ele já tem o foco nas pessoas que estão na fila da Coab, que também é o aluguel subsidiado. Porém, diferente do aluguel, do auxílio aluguel que hoje a Coab dá para pouco mais de 1.000 pessoas, né, Marcelo? Que foram retiradas de áreas de risco, de áreas de reassentamento, e que hoje ganham um auxílio lá de R$600, alguma coisa assim por mês. Essas pessoas, elas podem usar o dinheiro para qualquer outro fim, menos para habitação. E na locação social, a Coab, a prefeitura ou qualquer ente conveniado vai estar com o imóvel no nome dela. E aí ela vai ceder o direito de uso para essa família, para essa pessoa, da fila da Coab, no caso, e também vai ter um trabalho de acompanhamento da assistência social aí. E talvez saúde, se a pessoa também... Porque não é só quem está na rua que tem problema de dependência química. Muitas famílias que hoje estão nas suas casas têm problema com dependentes químicos, com alcoólatras, etc. Então também tem que ter esse trabalho integrado, seja na locação, seja na moradia primeiro, da assistência social e da saúde, monitorando essas famílias. E lembrando que tanto num quanto no outro é um direito de uso por um período de tempo. Esse período de tempo vai depender do quanto é suficiente para que essa família ou essa pessoa ganhe a sua autonomia. Então por isso que é um trabalho que exige a coordenação de todas essas secretarias juntas para que ela tenha efetividade. Então isso é o que o município pode fazer hoje na área da habitação. Ela já vem fazendo a lição de casa na área da saúde, na área da assistência social, as seguranças públicas aí sempre... Bom, qualquer uma dessas três que eu citei, nunca vão atender a demanda 100%, porque sempre o efetivo é menor do que a demanda, né? Nós precisamos aumentar mais o efetivo dessas três secretarias que eu citei, do corpo das forças de segurança, enfim, mas continuaremos enxugando gelo, estaremos trabalhando apenas na consequência. Já no campo da habitação, com moradia e com a locação, a gente está trabalhando na consequência, porém, o maior ganho disso é evitando que novas famílias vão para a rua, porque novas pessoas vão se tornar moradores de rua. Esse deve ser o nosso principal foco, porque você mudar a cabeça de um dependente químico ou de um alcoólatra, a gente sabe que é uma doença sem cura, que eles têm que se monitorar para o resto da vida, e o desafio é você dar uma condição de que essa pessoa se estruture na vida dela para que ela não tenha essas recaídas. Então, nesse papel, a habitação é fundamental, porque não adianta nós termos tratamento que seja, que for, vai lá ser internado no Padre Aldo do Fogo, e vai voltar para a rua, e vai estar lá a droga e o álcool à disposição dela, e ela, nem que ela não queira, ela não vai conseguir viver na rua sem ser um dependente químico, porque os desafios são muito grandes em todos os sentidos, né? Então ela acaba tendo como uma fuga e um sustento a dependência do álcool e da droga, e aí tem esses heróis aqui como o Serginho e outras ONGs que estão aí no dia a dia fornecendo alimento, comida, abrigo, uma série de coisas que muita gente critica, muita gente tem essa visão preconceituosa que esses caras não querem trabalhar, que são vagabundos, que são isso, que aquilo, mas eu tenho certeza que qualquer um que critica não passou por que essas pessoas passaram. Mesmo aqueles que passaram fome, mesmo aqueles que conseguiram superar a condição de pobreza, e hoje eu passei fome, eu fiz isso, aquilo, minha família não tinha nada, e hoje eu estou aqui. Então esses caras também poderiam ter trabalhado, são tudo vagabundo. Só que, com certeza, essa pessoa que conseguiu superar a condição da pobreza, não teve um pai que era bandido, que era traficante,
que era assassino, que era alcoólatra, que era viciado em droga, que espancava a mulher todo dia, que estuprava os filhos. Isso é uma realidade do Brasil, uma realidade mundial também, né? E aí a gente sempre fala, o Brasil, como os países que têm bastante morador de rua, é a questão da pobreza estrutural e da desigualdade social, que é gigantesca, né? Então, na habitação, voltando, esses dois projetos são muito importantes, tanto para a gente tirar as pessoas, quanto para evitar que elas vão para a rua, né? E agora o Marcelo, na pasta de planejamento, além dos desafios que ele tem na questão de planejar a cidade a longo prazo, políticas públicas de longo prazo, o master plan para a cidade, tem a preocupação aí do PIDS, do centro, do Viracopos, são os 3 eixos aí, que o trem intercidades, muita coisa grande que vai acontecer aqui em Campinas, que a gente tem que pensar aí no longo prazo. Tem essa questão dessa habitação de interesse social, vamos chamar assim, que é vital para a gente poder requalificar o centro de Campinas, inclusive. Então, não só focando na questão das pessoas em situação de rua, mas trazendo para a requalificação. É importantíssimo a gente habitar os imóveis que estão abandonados, vazios hoje no centro de Campinas, ou mesmo aqueles que estão espalhados pela cidade. E para isso nós vamos precisar não só aprovar esses 2 projetos, como também mexer no zoneamento da cidade, né, Marcelo? Porque para a gente viabilizar esses empreendimentos, então a gente sempre cita o clássico Hotel Palace lá abandonado há mais de 30 anos, aquele prédio, está empipinado por uma série de motivos, seja por dívida de IPTU, seja por passivo jurídico e outras coisas. Alguém tem que chegar lá e resolver essa questão. Porque se a gente vai ficar esperando o proprietário resolver, se a justiça resolver, não acontece nada. Então alguém, o ente público, a prefeitura, vai ter que correr atrás, ver onde é o gargalo, resolver, desentranhar, habilitar o imóvel para ser retrofitado, fazer uma parceria público-privada e um convênio e colocar essas pessoas que estão na fila da Coab nesse prédio. Então, isso é um exemplo de um projeto piloto que tem que acontecer para ontem e isso pode ser replicado para vários outros. A quantos a gente vai atingir vai depender do orçamento, lógico, e aí a gente está trabalhando na criação do Conselho Municipal de Habitação, que aqui na Câmara Municipal a gente aprovou em primeira instância, falta uma segunda. Nós criticamos, né, Cecília, a composição desse conselho, está faltando representação da sociedade civil, está faltando as entidades aí como o Secov e outros para fazer parte, que ali só tem aquele timinho de praxe dentro do conselho, e esse conselho vai ser fundamental para gerenciar os recursos do fundo. O fundo que a Coab hoje dispõe é o Fundap. O Fundap hoje é usado para regularização fundiária. Então, a Coab, a melhor coisa que ela faz hoje é isso, dar título de propriedade para aquelas invasões históricas aí de 30, 40 anos que aconteceram em Campinas e que hoje essas pessoas estão tendo o título da posse desse terreno para elas poderem começar a melhorar a sua casa, empreender e aumentar o seu comércio, o seu negócio. Então isso é vital. E isso a Coab faz um importante papel nisso. O que está faltando para a Coab é mudar essa política hoje de receber imóveis de contrapartida dos empreendimentos, que hoje é mínimo. Hoje ela deve disponibilizar de umas 20 unidades, vou chutar aqui, que não é nada. E está com um pepino na mão, porque ela não sabe o que faz com essas unidades. As pessoas que precisam não têm condição de comprovar renda, financiar esse imóvel para adquirir essa unidade. Então, uma crítica que nós fizemos aqui na lei do ex-Coab em 2021, que não passou, Marcelo, foi que essas contrapartidas tinham que ser em pecúnia. Não tinha que ser, a construtora não tinha que dar unidade para a Coab, porque senão a Coab vira imobiliária, ela vai ficar negociando unidades. Não. Esse dinheiro tinha que ir para o Fundap, e aí esse Fundap iria não só financiar a regularização fundiária, como a própria locação social. Seria uma das funções do Conselho Municipal de Habitação, que aí eu vou pedir a sua ajuda, como nós não temos hoje nenhum representante da Coab, e você é o cara que está no topo dessa discussão hoje, intermediar junto ao secretário Arli, para que a sua secretaria e a Secretaria de Habitação possam empreender políticas eficientes aí para a habitação de interesse social. Bom, é isso. Eu vou deixar para o Marcelo agora. Eu cansei todo mundo aqui para falar, mas eu falei pelo Pedro, que não esteve aqui presente, e falei um pouco do histórico da comissão. Obrigado e desculpa, Marcelo. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao convite realizado pelo Paulo Gaspar, presidente da Comissão Especial. Da mesma forma, agradecer ao vereador Cecílio, relator da comissão, vereador Eduardo Magoga e meu amigo, vereador Major Jaime, por essa oportunidade. Agradecer a todos que estão presentes aqui fisicamente e a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pelo YouTube. Primeiramente, também agradecer as palavras do Paulo e do Major Jaime aí, em relação à minha pessoa. Eles exageraram um pouco, mas agradeço mesmo assim. Ô Paulo, em relação à questão dos moradores de rua, né, e a questão da habitação, eu sou um defensor do aluguel social, né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, e desde que eu entrei na prefeitura, na minha primeira semana, a gente já teve uma reunião com o prefeito, com o governo do estado, com a Secretaria de Habitação, para conversar sobre o aluguel social.
E nessa linha, qual que é a ideia, né? A gente já fez um mapeamento de 6 prédios que estão no centro da cidade, que estão desocupados ou invadidos e que eles poderiam ser utilizados, né, ser revitalizados para atender o aluguel social, né? E qual que seria esse modelo na minha cabeça? O modelo, hoje nós temos em Campinas 1.400 famílias que são beneficiárias dessa ajuda, né, de ajuda denominada de aluguel social. É um valor de R$600, seria depositado para essas pessoas, ou seja, não é pago o aluguel, e a pessoa usa isso para pagar o aluguel e pode usar para outras despesas que a gente não tem um controle sobre isso. A ideia é fazer a revitalização desses imóveis que estão subaproveitados ou que estão com dívida de IPTU, que estão invadidos, para que seja feita uma reforma e que a prefeitura, junto com o Estado, subsidiem o valor desse aluguel, então os R$600 da prefeitura mais um valor do Estado, para que possa, digamos assim, vai ter um investimento, né? Então, para poder devolver esse investimento a quem faça esse investimento nesses imóveis. É um valor considerável, eu acredito que fecha a conta, e aí a gente já tendo 1.400 famílias que sejam beneficiadas disso, desse aluguel, a gente já dá um primeiro passo importantíssimo para esse programa ir adiante. Paralelo a isso, eu trago a informação que o prefeito Dário está em Brasília hoje, através da Frente Nacional dos Prefeitos. Ele tem uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes para conversar sobre essa decisão, né, que proíbe a movimentação, né, dos moradores de rua forçada e obriga os entes federais, estaduais e municipais a tomarem medidas para resolver esse problema de uma vez por todas. Então, a Frente Nacional dos Prefeitos, do qual o Dário hoje é um dos representantes, um dos vice-presidentes, está em Brasília para conversar com o ministro, entender essa decisão, conversar alguns pontos e provavelmente nós vamos ter algumas novidades em relação a isso. Paralelo a isso, né, eu acho que a questão dos moradores de rua hoje não é só um problema habitacional, né? Ele envolve várias secretarias e precisam ser tratados todos ao mesmo tempo. Não dá para a gente tratar um separado do outro. Não adianta eu dar habitação e não tratar o problema da saúde e o problema social. Então a gente tem que pensar numa maneira de dar renda, no problema do dependente e também no problema da habitação. E aí a prefeitura tem uma série de programas nesse sentido, que eu acho que tudo isso, em conjunto, tem uma chance grande de ter sucesso. Atualmente, né, uma estimativa da prefeitura, são 1.000 pessoas, em 2022, tá, esses dados, né? Na pandemia a gente teve um aumento aí de 13%, estava em 800 e pouco, devem estar em torno de 1.000 pessoas hoje que moram nas ruas, né? Então esse é um universo que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido. Em relação a esse relacionamento com o Estado, realmente tem sido muito importante. Ontem nós tivemos a visita do secretário Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, teve uma reunião aqui comigo, com o prefeito, onde nós pudemos apresentar para ele o PIDES, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável. Ele ficou bastante impressionado. E amanhã nós vamos ter a visita do secretário Felipe Sabará, secretário executivo de Assistência Social do Estado, que ele vai vir apresentar para a gente o projeto de Horta Social, que é um projeto que já funciona muito bem em São Paulo. Já foram mais de 3.000 moradores de rua que foram atendidos por esse projeto e que dá um emprego, que dá renda e que dá dignidade, acompanhamento para os moradores de rua. Então, é um projeto que já está funcionando. Então, ele não é um projeto, ele já efetivamente está na prática. Então, amanhã a gente tem essa reunião com ele, à tarde, e essa interface com o governo do Estado realmente tem ajudado bastante a gente. Paulo, a Secretaria está à disposição de vocês, né? Você sabe, toda vez que for necessário, você pode me chamar, estarei aqui presente. Quando você precisar também, posso te receber lá, fique à vontade. E me coloco à disposição aí para o que vocês precisarem.